Como trabalhar com dados de GPS no software QGIS? Este é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nós vamos liberar para você a partir de agora uma aula que nós gravamos para os nossos alunos. Nessa aula eu explico passo a passo como você pode usar a ferramenta GPS do QGIS para importar dados de um aparelho para o programa, bem como exportar do programa para o aparelho e também fazer alguns tipos de conversões de geometrias. Em caso de dúvidas, desde já, você é convidado para deixar o seu comentário aqui no vídeo. Além disso, eu quero aproveitar e dizer que se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, gratuitamente no nosso canal e aproveite para ativar as notificações. Além disso, você também pode entrar na nossa lista de transmissão, onde nós vamos informar você gratuitamente sempre que publicarmos um novo conteúdo. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar para ele chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos agora à nossa aula sobre a ferramenta de GPS no QGIS. Quando se fala em geoprocessamento e a elaboração de mapas, é bastante comum nós trabalharmos com dados geográficos que têm origem em diferentes fontes e também diferentes formatos. E um dos formatos mais usuais quando nós trabalhamos com esse tipo de tecnologia são aqueles que foram gerados em campo através de levantamentos por GPS ou GNSS, que seria o termo mais apropriado. Então, nessa aula vamos explicar como é que você pode importar para o QGIS dados oriundos de um receptor GPS GNSS. E também como é que você pode fazer o inverso. Pegar algo do QGIS, um arquivo no QGIS, e jogar para dentro do seu aparelho receptor. E para isso nós vamos utilizar um recurso que é nativo do QGIS, que é bastante intuitivo, simples de ser utilizado no seu dia a dia. Nós vamos trabalhar com a ferramenta que está disponível aqui no menu Vetor, na opção Ferramenta GPS. Vetor, Ferramenta GPS. Pode acontecer desta ferramenta não estar disponível aí no seu QGIS. Então o que você deve fazer? Você deve acessar o menu Complementos, gerenciar e instalar complementos, e nessa janela que é aberta você vai na aba Tudo e pesquisa por GPS. Você vai procurar por essa opção aqui, Ferramentas de GPS. Essa ferramenta é um complemento nativo do QGIS, ou seja, ele já vem na instalação mais básica do QGIS. Não é um plugin que você instala, como também ele não pode ser desinstalado, pois ele já vem como parte do núcleo do programa. Então, você deve conferir se está habilitado aqui o plugin. Se não estiver, você habilita, marca aqui a caixinha, a quadrícula. Caso esteja marcada e mesmo assim não apareceu a ferramenta no menu vetor, você deve desmarcar e depois marcar novamente, pois aí vai aparecer lá a nossa ferramenta como deve acontecer. Depois disso, você pode fechar a janela clicando em fechar, close. E agora sim, vamos exemplificar o uso dessa ferramenta. Vamos novamente então no menu Vetor, na opção Ferramentas GPS. Quando nós clicamos, vai abrir essa interface aqui. Eu vou comentar brevemente como é que funciona, qual é a estrutura de funcionamento de cada uma dessas 5 abas que você vê aqui dentro da interface. Primeiramente, para que serve a aba Carregar arquivo GPX? O que isso significa na prática? Um arquivo GPX é um formato de dado vetorial. Grave bem, o formato GPX não é raster, é dado vetorial. Então ele vai armazenar pontos, linhas ou polígonos. E esse formato de dados ele é um formato de intercâmbio que é nativo de receptores GPS e GNSS. Então essa primeira aba aqui, de carregar arquivo GPX, que vai ser o formato padrão para dados desse tipo, então ele é um formato de intercâmbio de dados. Essa aba ela tem como objetivo você carregar para o QGIS um arquivo que já está no seu computador e que tem esse formato GPX, certo? Então, você usando essa aba, o objetivo é pegar um arquivo que já esteja em seu computador, já tenha sido descarregado no seu computador. Um outro detalhe interessante é que você tem aqui a opção Importar outro arquivo. Qual é a diferença na prática da aba Importar outro arquivo da aba Carregar arquivo GPX? É que aqui você vai poder carregar
outros formatos dos arquivos que vêm do GPS que não sejam o GPX. Essa é a aplicação, é a importância dessa segunda aba aqui. Você também tem a terceira aba, que é a aba Descarregar do GPS. Para essa aba funcionar, você vai ter que fazer o seguinte: você vai conectar o seu aparelho de GPS, o seu receptor GPS, via cabo USB ou outro tipo de conexão ao seu computador. Nesse momento existe aí uma palavra de cautela muito importante. É que para isso funcionar, para você conseguir descarregar os dados do GPS, bem como mais lá na frente, carregar no GPS, que é a próxima aba que nós vamos comentar, é importante que você esteja logado no seu computador como administrador da máquina. Talvez você saiba, talvez não, mas é bastante comum, principalmente em instituições como repartições públicas, onde várias pessoas trabalham no mesmo computador, que este computador tenha diferentes usuários, onde cada usuário tem o seu nível de permissão. Então, para que funcione corretamente essa ferramenta e essa funcionalidade de descarregar dados do GPS e no GPS, é importante que você esteja logado como administrador daquela máquina. Então, isso aqui é a funcionalidade de descarregar do GPS. É importante lembrar que você pode editar os dispositivos, colocando aqui um novo dispositivo. Você basta clicar em novo e pode adicionar diferentes aparelhos aqui à nossa lista de funcionalidades ou de aparelhos compatíveis. O padrão são aparelhos da Garmin, mas não são os únicos a funcionarem. Falando agora da aba Carregar no GPS, então é o sentido de você pegar um arquivo que esteja no seu computador e jogar para dentro do aparelho. Então, o mesmo sistema, você vai ter carregado aqui uma série de camadas e vai poder importá-las para dentro do aparelho, sempre conectado ao seu computador, o aparelho, e você logado como administrador da sua máquina. E também você tem, por último, a quinta aba, que é a aba Conversões GPX, onde você vai poder carregar o seu arquivo GPX, pode até navegar aqui pelo seu computador, e aí você vai poder converter de acordo com o tipo de geometria. Converter para pontos a partir de uma rota, pontos a partir de uma rota a partir de pontos, trilha a partir de pontos. E são essas opções que você tem disponíveis. Então você pode explorar, é tudo muito intuitivo. Apenas para exemplificar o uso dessa ferramenta, eu vou acessar essa primeira aba, Carregar arquivo GPX. Você pode também navegar clicando aqui em Reticências e buscando lá na pasta Curso GeoPro Vetores. Na nossa pasta Vetores, você vai perceber que tem um arquivo chamado levantamento.gpx. Note que é interessante que aqui embaixo o filtro já está selecionado para aparecer unicamente arquivos desse formato, do arquivo GPX. Vou clicar em levantamento.gpx, vou clicar em abrir. Veja que ele já coloca aqui a opção de carregar a geometria de waypoints, rotas ou trilhas. Nesse caso, é importante você ficar atento, pois dependendo do seu tipo de arquivo, você pode ter apenas um desses tipos de feições disponíveis. Eu vou colocar aqui para carregar os três, para você ver o que acontece aqui no computador. Vou clicar aqui em OK, ele fechou a janela, criou a camada, vou até colocá-la aqui mais para cima, criou a camada levantamentos waypoints, levantamentos rotas e levantamentos tracks. Criou camadas com os três tipos de feições. Mas olha só, eu vou pedir para dar o zoom em uma delas, ó, botão direito, aproximar para a camada. Você vê aqui um conjunto de pontos. Tá vendo só? Então, se você observar, eles formam, por exemplo, dois polígonos, né? Tem um primeiro polígono nessa área aqui e você tem um outro polígono nessa outra região aqui. Se você pedir para contar quantos pontos tem nessas feições, ó, botão direito, mostrar a contagem da feição, aparece que tem 55. Já quando eu vou nas outras feições, nos outros tipos de feições, rotas, ele tem nenhuma e os tracks também estão zerados. Não tem nenhuma dessas feições. Estão zerados. Se você acessar agora o menu Vetor Ferramentas GPS, você vai perceber que aqui onde nós temos Carregar no GPS, já aparece aqui a opção de você importar esses arquivos que estão carregados no projeto. Você pode escolher um deles, no caso aqui seria os waypoints, e jogar para dentro do seu dispositivo que estaria aqui conectado. Mesma coisa aqui em Conversões GPX. Você poderia escolher um arquivo de entrada. Vou pegar aqui, ó, o mesmo arquivo, lá na nossa pasta Curso GeoPro,
vetores, levantamento GPX, eu posso definir que essa minha rota será convertida a partir de pontos. Então eu posso colocar dessa maneira e pedir para salvar uma nova camada. Vou colocar aqui o arquivo de saída para a pasta resultados com o nome de conversão. Só para vocês verem exemplificada a conversão. Vou clicar em salvar. O nome da nova camada eu vou colocar aqui conversão. Lembrando que sem o acento, como é o caso do tio. Vou colocar aqui OK. E olha só, ele fechou aquela janela e mostrou aqui a conversão. Ele uniu os pontos. Mas um detalhe interessante é que ele montou os dois polígonos que eu havia mencionado para vocês. Eu conheço aqui a área que foi mapeada. Só que ele uniu aqui as duas áreas. Está vendo só? Ele criou essa linha. Provavelmente isso aqui aconteceu por conta da ordem que os pontos foram coletados. Isso pode influenciar o resultado. Então, basicamente, você já viu como realizar o procedimento de integração de ferramentas de GPS aqui no QGIS. Caso tenha ficado alguma dúvida, você tem alguma pergunta a fazer sobre esse assunto, entre em contato com a nossa equipe e nós estamos à sua disposição. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.